Shalom, shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Mais uma live de testemunho, minha história escreveu Jesus. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, todas as quarta-feiras, às 3 horas, horário do Brasil, nós apresentamos esse quadro, né? Minha História Escreveu Jesus, onde homens e mulheres são convidados para testemunhar aquilo que o Senhor tem feito e tem realizado em suas vidas. Seja bem-vinda, Linda, Miriam, Luana, Raquel, sejam todos bem-vindos. Convidem alguém, compartilhem essa live de testemunho para que edifique a vida de pessoas, onde o nome do Senhor seja glorificado e exaltado na terra, porque tudo é por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém. Deus seja adorado e glorificado no dia de hoje. Shalom. Vamos orar? Convido você a orar comigo. Senhor, nós te louvamos, rendemos a honra, a glória, louvor, toda a adoração pertence ao Senhor. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos numa só voz, num só espírito, aonde o Senhor, Pai, é a direção, aonde o Senhor recebe o tributo e a glória, através da tua manifestação na vida dos filhos, Senhor. Seja tributado. Que vidas sejam resgatadas, alcançadas, libertas e transformadas através dessa live, desse testemunho, usando, Pai, essa ferramenta de comunicação para alcançar as nações, Senhor. Seja bem-vindo, porque tudo fala do Senhor no dia de hoje. Nós te louvamos e nós te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, sejam todos bem-vindos. Nossa live de semana passada, infelizmente, não consegui salvar ela, foi um erro, eu acho que até do Instagram. Vamos remarcar novamente com a pastora, né, que testemunhou na semana passada. Não consegui recuperar aquela live. Nós vamos marcar uma nova data e ela vai estar aqui conosco, testemunhando novamente. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra contigo no dia de hoje, que está lá no livro de Jó, no seu capítulo 1, a partir do verso 20. Amém? Abra aí a sua Bíblia comigo. Vamos mergulhar na palavra de Deus, aquilo que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Amém? Livro de Jó, no seu capítulo 1, verso 20. Nós vamos fazer a leitura do verso 20, 21 e 22. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e levou-se em terra e adorou. 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glórias ao nome do Senhor. Vamos ler novamente o verso 21, que diz assim: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Alguns de nós já ouvimos ou já lemos a história de Jó. Mas você que ainda não conhece, você ainda que não leu, não tem o entendimento ainda,
a Bíblia vai nos relatar a história de Jó. Jó é alguém que tem propriedades, Jó é alguém que é bem financeiramente, está bem resolvido. Jó é alguém que tem posses. Jó é alguém que tem uma família completa. Jó tem esposa, Jó tem filhos, Jó tem tudo aquilo que ele precisa. E a Bíblia também vai relatar que Jó, ele era um homem temente ao Senhor. Jó era um homem que fazia as coisas certas. Jó é alguém que conhece a palavra, conhece a Torá, conhece os mandamentos, conhece os princípios de Deus. Jó é alguém que está andando no caminho. Jó é alguém que está acertando o alvo. Jó é alguém que se desvia do mal. Jó é alguém que levanta altares para o Senhor. Jó é alguém que está sempre oferecendo ofertas de cordeiros ao Senhor, pelos pecados dele e pelos pecados dos filhos, porque Jó se apresentava diante do Senhor para remir os pecados dos filhos dele, né, da sua casa. Mesmo que se meu filho pecou ou não, ele já se antecipava, ele já ia diante do Senhor de coração alegre, de coração puro, aberto, né, reconhecendo o Deus de Israel, reconhecendo que tudo aquilo que ele tem, tudo aquilo que ele possuía vinha do Senhor. Só que no meio do caminho, no meio dessa história, Satanás começa a observar a vida de Jó. Começa a ver o dia a dia de Jó, né? Satanás fica onde? Ao nosso derredor, nos observando. Nosso entrar, nosso sair, nosso deitar, nosso levantar, aquilo que a gente faz, o que a gente deixa de fazer. Ele tem observado o meu dia e o seu dia, tentando criar ou esperar uma brecha aberta para que ele entre, para matar, roubar e destruir. Para ele entrar e destruir famílias, para ele entrar, tirar o teu filho do propósito, a tua filha do caminho profético que o Senhor tem para ela. Satanás, ele fica ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para ele colocar uma seta, colocar um veneno, colocar um roubo, colocar alguma situação na nossa vida. E na vida de Jó não é diferente. Jó temia o Senhor. E Satanás, a palavra vai dizer que Satanás vai diante do Senhor e começa a falar de Jó, né? E ele fala assim, sabe por que não acontece nada? Porque o Senhor guarda, o Senhor protege. Ele é assim porque ele tem posses, não lhe falta nada. A vida dele tá, ó. Mas aí ele pede para tocar em Jó. E quem é que libera isso? É o inimigo mesmo? Não. O próprio Senhor permite que Satanás o toque e tire as coisas dele. Só que o Senhor falou assim, só tu não pode tirar é a vida dele. Tu só não pode tocar na vida dele. No restante, o Senhor deu permissão. Então a gente já começa a ver que na história de Jó, tem coisas que às vezes acontecem na minha e na sua vida que é permissão de Deus. Para ver aonde está o teu coração. Porque aonde está o teu coração é onde vai estar o teu tesouro. Então Deus permite sim algumas coisas na nossa vida. Deus permite que às vezes a gente é atacado. Deus permite que a gente passe num deserto. Deus permite que a gente passe por aflições. Deus permite que a gente passe por perdas. Deus permite situações na nossa vida para ver onde está o nosso coração, onde está a nossa adoração verdadeira e genuína diante do Senhor. Porque dizer que adora a Deus quando tudo vai bem é muito fácil. Qualquer um adora quando tudo está muito bem. Eu quero ver você adorar ao Senhor com todo amor, com todo clamor, com toda a força, quando lhe falta coisas. Quando você está num leito de hospital, quando você está passando por uma dificuldade. Quero ver você adorar a Deus quando você olhar para sua despensa e não ver nada. E olhar e falar, como que vai ser? Eu quero ver você adorar a Deus quando Deus dá não. Eu quero ver você adorar a Deus quando todos te abandonam. Eu quero ver você adorar a Deus quando o dia mau chega na sua vida. Aí sim, vamos reconhecer e ver
quem são os verdadeiros adoradores que adoram ele em espírito e em verdade? Porque adorar a Deus na dor é para poucos. Adorar a Deus em cima de um leito é para poucos. Tem pessoas que nem no leito reconhecem o pai que tem. Muitas às vezes no leito não reconhece a autoridade de Yeshua. Muitas das vezes a pessoa no leito, ela não dá honra a quem é devido a honra. Quantas pessoas passando por estreitos, passando pela casa do oleiro, passando pela moenda, passando pelo tratamento, mas mesmo assim não se dobram, mesmo assim não reconhecem, mesmo assim não se rendem verdadeiramente ao Senhor. Mas o Senhor, aquele que nos formou e nos criou, conhece cada um de nós. Ele sabe aonde nos tocar, ele sabe aonde nos tratar e ele sabe aonde, quando ele vai puxar a gente. Então, na vida de Jó, Satanás toca. E a primeira perda de Jó vai ser, sabe o quê? A casa dele. Quer ver desestruturar uma mulher e um homem, um pai, uma família? Toca nos filhos. Toca nos filhos. É nos filhos. A herança. Toca. E não foram só um, não. Foram 10. De uma vez só. E começa a perder as posses, começa a perder os animais, começa a ter perdas. Uma sequência de perdas, mas Deus estava ali. Porque o mesmo Deus que tira é o mesmo Deus que restitui. O mesmo Deus que dá permissão para coisas saírem da minha e da sua vida é o mesmo Deus que dá vida, é o mesmo Deus que restitui, é o mesmo Deus que dá provisão, é o mesmo Deus que faz coisas extraordinárias e maiores do que a gente pode pensar ou esperar da parte dele. Então, o texto vai dizer que em meio a toda a situação, em meio a tudo que Jó passou, Jó vai diante do Senhor. E o que acontece? Jó se levantou. E o texto vai dizer que ele rasgou o seu manto. Isso aqui é a roupa, tá? Ele rasga as suas roupas. Qual é esse sinal de rasgar as roupas? O que ele estava dizendo aqui para aqueles que o observavam e primeiramente para o Senhor que o criou? Que ele estava entrando num luto profundo por causa da situação que lhe acometera. Ele entra numa tristeza externa que ele demonstra a todos aqueles que o observavam e diante do Senhor. E ele entra também em arrependimento, porque, vamos conjecturar na mente dele, pequei contra o Senhor. Fiz alguma coisa e o Senhor me feriu fortemente. A primeira coisa que a gente vai pensar quando... Tá, pede pra só escrever, por favor, por gentileza, pra me saber que ela tá aqui, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai pensar no momento de dor: tô errado, tô em falta com Deus, fiz alguma coisa, desagradei o Senhor, não é assim? A gente vai fazer o autoexame, a gente vai olhar para nós. Natália, se você já tiver, escreve aqui nos comentários para me saber que a senhora já tá aqui, tá bom? Então, o que a gente vai ver? A gente vai olhar para nós e vai falar assim: pô, peraí, eu fiz alguma coisa contra o Senhor para tá acontecendo esse vento, né? A gente já vai lá, tá um vento na minha vida, tá acontecendo alguma coisa. Eu pequei, eu errei, Senhor me mostra, já me diz logo aonde que é, para me remir isso aqui, fazer o caminho de volta, pedir perdão, confessar o meu pecado diante do Senhor, não é isso? Jó já entende isso aqui. Ele já se apresenta. E ele raspou a cabeça dele e se lançou em terra e adorou. Quando ele faz esse movimento, ele entra numa submissão e ele entende que a soberania é do Senhor. E ele reconhece. Você está entendendo? Ele entra
E ele confessa assim, ó: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu vou voltar para lá, eu voltarei. Eu saí de lá sem nada e vou voltar para lá sem nada, porque tudo aqui na terra são passageiros, a gente não leva nada. Você tá me entendendo? E ele reconhece e diz, e ele engrandece, ele louva o nome do Senhor, e ele diz assim: o Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias. Almeida, ela vai estar aqui testemunhando minha história. Escreveu Jesus, aquilo que o Senhor tem feito e o que o Senhor fez na vida dela. Amém? Seja bem-vinda. Fica à vontade. Esse momento é teu. A paz do Senhor, minhas irmãs. Vocês me ouvem? Sim. Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a apóstola Alexandra, né, pelo convite. Mais uma vez estamos juntas aqui para falar o nome do Senhor. É a minha primeira vez numa live, tá certo, minhas irmãs? Então, assim, então, por favor, me ajudem, porque é a minha primeira vez numa live. Mas eu quero dizer que o meu coração está muito grato ao Senhor pela sua vida, viu, apóstolo? Muito grata por essa apresentação que foi o próprio Deus, né, que nos fez, nos apresentou, e eu estou feliz. E é tão bom saber que a gente está um pouco longe uma da outra, mas ainda assim há essa comunhão, né? O céu Amém. preparou e hoje o céu se preparou e hoje nós estamos aqui para falar do nome do Senhor. E eu estou feliz, viu? A paz do Senhor a todos. Glória. Amém. Nos conte a sua história. Esse momento é seu. Amém, amém. Bom, minhas irmãs, eu me chamo Natália Almeida, eu sou aqui de Fortaleza, Ceará. Está um pouquinho longe, né? Fortaleza, Ceará. Sou casada com meu esposo, Luiz Eduardo, há 11 anos. E juntos o Senhor nos deu 3 filhos. Nosso primeiro filho é o Davi, Luiz Davi, de 10 anos. O nosso segundo filho que o Senhor nos deu foi o Levi, a qual até testemunhei para as irmãs, né, na sala de oração. O Levi, ele está com o Senhor, ele foi um presente de Deus, mas ele já está com o Senhor. E temos a nossa filha, a Estezinha, de 4 aninhos. E nós servimos ao Senhor aqui na cidade de Pacajus, que é uma cidade metropolitana de Fortaleza. Nós servimos ao Senhor aqui no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, dirigida pelo meu pastor Eliakim Rodrigues. Hoje nós fazemos parte do Departamento da Família e aqui também nós estamos liderando durante esse ano o Departamento da Família. O Senhor tem nos ensinado muito, tem trabalhado muito ao nosso coração e a gente tem aprendido muito com o Senhor. E hoje eu estou aqui para contar, né, o meu testemunho para vocês de tudo aquilo que Jesus fez, que não foram poucas coisas, foi muita, muita coisa. Espero conseguir passar, minhas irmãs, para vocês. Como eu estava falando, eu nasci na fé, 34 anos de fé, e hoje nós continuamos servindo ao Senhor, e vai ser assim até a sua vinda, até Ele vir nos buscar. E eu tenho um testemunho para contar sobre a perda, né, que foi a devolução do nosso filho ao Senhor. Mas hoje eu conto esse testemunho com alegria no meu coração, porque quando Jesus chega, eu tenho o costume de dizer que quando Jesus chega, ele chega para fazer a diferença, né? Então, um dia lá atrás ele deu um basta naquela dor, naquela tristeza, e hoje eu consigo testemunhar aquilo que Jesus fez nas nossas vidas com alegria. O ano era 2019, nós estávamos vivendo assim um tempo muito bom, um tempo muito maravilhoso, como família, como igreja, trabalhando na casa do Senhor, servindo na casa do Senhor. E no ano de 2019, eu comecei a ter um sonho. Nós já tínhamos o nosso filho, Davi,
apóstola, e o Senhor começou a me dar um sonho. E eu sonhava com uma menina. E eu dizia assim para o meu esposo, eu digo, amor, já é a terceira vez que eu sonho com essa criança. A terceira vez que eu sonho com essa menina. Então, eu entendo que o Senhor está querendo nos dar mais um filho, né? E eu até brinquei com ele. Eu disse, amor, se nós engravidarmos agora, o Senhor vai mandar essa criança, essa menina dos sonhos. E no ano de 2019 ainda, eu engravidei pela segunda vez. E, para nossa surpresa, quando a gente descobriu o sexo da criança, não era uma menina, mas era um menino, que era o Levi. Isso, o Levi. E assim, a nossa família se alegrou muito por saber que o Senhor estava nos dando mais uma porção, mais uma criança, mais uma bênção, mais uma herança. E a nossa gravidez, ela foi toda perfeita do início ao fim. E o Senhor, durante toda a gestação, o Senhor ele vinha falando com a gente, apóstolo. O Senhor vinha falando conosco. Só que nós não entendíamos. Nós só fomos entender lá na frente, depois que tudo aconteceu, né? E assim, continuamos trabalhando na igreja, servindo ali. Eu costumo dizer que a gestação do Levi, ela foi uma gestação assim, uma coisa do céu mesmo, uma gestação tão maravilhosa, sem interferência, sem intercorrência alguma. E uma semana antes do parto do Levi, o Senhor usou uma pessoa para mim, e aquela irmã, ela veio orar na minha casa, veio orar por mim, inclusive já pelo parto, que seria na semana seguinte, e ela disse assim para mim, irmã Natália, o Senhor manda te dizer que o Levi, ele vai vir com uma missão, e ele me faz entender que o Levi, ele vai ser um missionário. E, obviamente, irmãs, quando nós recebemos isso da parte do Senhor, nós ficamos muito felizes, né? Felizes de saber que o Senhor nos daria um missionário como filho, não é verdade? E uma semana depois, nós estávamos ali no hospital, eu saí de casa com as minhas malas maternidades prontas, pronta para trazer o nosso filho para casa, a nossa família toda aguardando, né? Porque, afinal, são 9 meses sonhando, né? Idealizando. E um dia antes, a secretária do médico ligou para confirmar a minha internação e tudo, porque o meu parto seria no outro dia pela manhã. E como eu estava, a única coisa que eu senti de diferente era umas contrações na barriga, que é chamada contrações de treinamento, né? Só que ali o nosso filho ele já estava sem vida e eu não sabia que o coraçãozinho dele já havia parado. E quando nós chegamos no médico, eu falei para ele que estava sentindo aquilo. Ele foi examinar, colocar a sondazinha, né? Que todas as vezes que a gente ia, rapidamente ouvia o coração do Levi. E naquele dia, minhas irmãs, naquele dia, no dia 20 de janeiro de 2020, naquela sala, começou assim a experiência mais dolorosa que alguém possa passar, que uma mãe possa passar, né? Uma família. Eu lembro que nós chegamos ali naquele lugar com tanta alegria no coração, né? Com tanta esperança de ver, de trazer o nosso filho. Mas eu entendo também que o Senhor tinha um propósito muito maior. E eu costumo dizer, todas as vezes que eu testemunho para alguém, quando eu vou em alguma igreja testemunhar, ou quando eu tenho a oportunidade de falar, eu costumo dizer que tudo era necessário que acontecesse. Porque hoje, minhas irmãs, eu só estou aqui falando com vocês porque o Senhor fez um mover muito grande na minha vida. Era necessário, né, apóstolo? Às vezes a gente passa por situações, como a senhora estava pregando há pouco, a gente passa por desertos que a gente não entende o porquê que a gente está passando. Mas como a palavra diz, né, o que eu faço agora tu não entendes, mas entenderá depois. É por isso que eu estou aqui contando e falando daquilo que Jesus fez. Naquela tarde, minhas irmãs, dia 20 de janeiro de 2020, o médico começou a passar a sondinha na barriga e ele não conseguia ouvir os batimentos, né, da criança. E eu já percebi que algo muito ruim estava acontecendo. O semblante do médico mudou assim drasticamente. Aquela alegria que estávamos ali entre nós já sumiu completamente. E eu fiquei só em pensamento, conversando com o Senhor. Eu dizia assim, Senhor, eu sei que isso não está acontecendo. Lá no meu íntimo, eu falava para o Senhor que aquilo não estava acontecendo, porque eu não queria que acontecesse, obviamente, né, meus irmãos?
Claro. E eu dizia assim para Deus, em todo momento eu esperava um milagre acontecer. Eu esperava que a qualquer momento a sondinha ia conseguir ouvir o coração. E aí o doutor disse assim para o meu esposo, seu Luiz Eduardo, nós vamos ter que ir para uma cesárea de urgência. E o meu esposo disse assim, não, doutor, vamos fazer uma ultrassom para ter certeza de como que está, né? E aí a gente foi para um outro local, fizemos essa ultrassom, e lá o outro médico nos atendeu. Quando eu via a televisãozinha, que toda vez que a gente ia, né, a televisão tinha os movimentos e tudo, e eu vi que estava tudo parado. Aí ele mexeu, mexeu, e ele disse assim para mim, mãezinha, você vai ter que ser muito forte, porque está com menos de 24 horas que o coraçãozinho do bebê parou. Meu Deus. Aí, minhas irmãs, é como se tivesse aberto o chão e eu não tinha mais onde pisar. E como eu disse para as minhas irmãs, eu estava vivendo o meu melhor momento com Deus. Aí vai entender, né, o que é que se passa na nossa cabeça. Você está ali fazendo de tudo para que tudo dê certo, para ir dentro da vontade do Pai, e de repente você está ali, você é colocado em uma situação que você não tem como sair de lá, você tem que viver aquela situação. Então, nós saímos dali daquele local, voltamos para o hospital e fomos para aquela cesárea, né? Aquela cesárea de urgência. Só que eu já sabia que o meu filho estava sem vida. E era a minha a forma que eu estava me dando com aquela situação é como se eu tivesse entrado em choque, apóstolo. Eu não conseguia ter reação de nada. Eu fiquei totalmente assim em choque. Eu fui para a sala de parto, o parto aconteceu e eu fiquei totalmente paralisada. E eu lembro que durante aquele parto eu esperei o choro do Levi. Até o final eu esperei o choro dele. Porque alguns meses atrás, a minha irmã, a Thalita, a minha irmã mais nova, ela estava em uma escola missionária e quando ela estava lá, ela entrou em contato comigo e ela disse assim, Natália, eu estava na sala de oração e o Senhor me deu uma visão com você. Eu tive a visão que você estava na sala de parto e estava acontecendo o parto do Levi e de repente, quando o médico pegava o Levi, ele colocava ele assim para cima e via uma luz muito resplandecente do alto, cobria toda a sala. Eu ouvia um chorinho e depois a luz resplandecia totalmente sobre o quarto e pronto. E acabou-se a visão. E Meu enquanto Deus. eu estava naquela sala de parto, olha o meu pensamento. Eu imaginava assim, no final de tudo isso aqui, o Levi vai chorar. Só que ele não chorou, meu irmão. Meu Deus. Ele não chorou e não aconteceu como o desejo do meu coração, que era ouvir o seu choro. Mas aquela visão que há meses atrás a minha irmã tinha tido comigo, já era o Senhor nos avisando que ele ia recolher o nosso filho, não é verdade? Era dele. Aquela luz, aquela luz resplandecente era o próprio Deus recolhendo o Levi, porque ali ia começar uma nova vida para nós. Foi através do Levi, é como se o Levi ele tivesse, é como não, ele realmente veio para isso, ele veio para me religar ao Senhor. Mas como assim, Natália? Você disse que estava vivendo o melhor momento. Eu achava que eu estava vivendo, mas o Meu Senhor Deus. queria ainda algo mais profundo em mim. O Senhor queria se revelar a mim, apóstolo, de uma forma que eu ainda não tinha sentido. É Meu como, Deus. é como o próprio Jó fala, né? Eu conhecia de ouvir De falar, ouvir falar. mas hoje os meus olhos não veem. Veio. Hoje os meus olhos veem. E eu quero até deixar uma palavra que ela arde sempre no meu coração quando eu testemunho, que é Romanos 8:35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a Verdade. fome, a nudez, o perigo, a espada? E aqui no 38 vai dizer: mas eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, Meu nem os Deus. anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo. Eu acho tão Amém. interessante que aqui o apóstolo Paulo ele vai citar os mais diversos sofrimentos que nós possamos passar. Ele cita a fome, ele cita a morte, ele cita a tribulação, não é verdade? Mas ainda assim, nada disso pode nos afastar do amor de Deus. Verdade. E o Senhor, Nada. ele foi me ensinando, o Senhor, ele foi me ensinando, apóstolo, na prática, que eu não podia me separar dele. Meu Porque ele Deus. estava comigo em todo o tempo.
Jesus. E depois que tudo isso aconteceu, que o Senhor recolheu Levi, que eu entrei no processo, que eu literalmente estava dentro daquele deserto, foram dias muito difíceis. Eu confesso para as irmãs que não foi fácil passar por isso, não foi fácil viver essa experiência, mas eu também quero dizer para vocês que em nenhum momento eu deixei de sentir Deus. Apesar daquela tristeza profunda ter me consumido, porque eu tive depressão pós-parto, eu tive crises de pânico, eu tinha crises de desespero, eu não podia ficar sozinha dentro de um quarto, eu não podia ficar sozinha dentro de casa, que a minha mente ela entrava em confusão e eu começava a me desesperar. Meu Deus. Mas um dia o Senhor ele chegou com cura. E foi Meu Deus. através desse processo que o Senhor ele foi se revelando a mim. E eu comecei a enxergar o Senhor de uma forma totalmente diferente que eu conhecia, que eu enxergava, né? Foi ali dentro daquele deserto que o Senhor se revelou a mim a sua paternidade. Eu tinha Aleluia. o Senhor como um Deus, mas eu não tinha Ele como meu Pai. Nossa. Entende isso? Sim. Eu sabia quem era Deus, eu fui ensinada, eu nasci dentro de um lar cristão, eu fui ensinada a vida inteira, mas a minha concepção diante de Deus é como se ele fosse assim, um delegado, que ele estivesse ali a todo tempo. Tipo assim, eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão não vai dar bom para mim. E foi ali dentro daquele deserto que o Senhor me mostrou. O Senhor revelou a sua face para mim. Ele disse: Filho, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu sou o seu pai. Eu cuido de Aleluia. você em todas as situações. Eu quero ter ainda mais intimidade contigo. Eu quero ter uma comunhão com você de filha e pai. Não é de uma filha amedrontada que tem medo daquele pai que é Não. severo, que está ali só para fazer algo por você se você estiver andando assim realmente na linha. Porque a palavra diz que o Senhor ele é misericordioso. Verdade. E a causa de nós não sermos consumidos é a sua misericórdia. Porque a misericórdia dele faz parte do seu ser, né? Faz parte Aleluia. do ser de Deus. Então, assim, não há nada que nós façamos para Deus que venha. Será que existe alguma coisa que eu faça para Deus que vai comover Ele? Não. Não. Nada, nada que eu faça vai comover o Senhor. Não é dessa forma Verdade. que muitas vezes nós enxergamos, mas é a sua misericórdia, é a sua graça abundante que Ele derramou sobre as nossas vidas através de Jesus. E essas são a causa de nós não sermos consumidos. E foi ali, apóstola, dentro desse deserto, que o Senhor se revelou a mim, que o Senhor me chamou para dizer que eu era Aleluia. filha, que eu era escolhida dele. Glória a Deus. E assim, foram meses dentro dessa tristeza profunda, né? Eu realmente tinha perdido a alegria de viver, eu tinha voltado a viver no automático. Eu tinha que cuidar do meu filho, eu tinha que cuidar do meu esposo, eu tinha que cuidar da minha casa. Mas a alegria que eu tinha, sabe, de sorrir, de conversar, de estar sempre alegre, e aquela alegria eu tinha perdido. E eu lembro que desde muito criança, muito pequena, o Senhor ele fazia promessas. Eu sempre gosto de falar isso. A minha avó, ela foi dirigente no círculo de oração, então, assim, a vida inteira eu estava ali envolvida dentro dos círculos de orações, ela me levava. E ali o Senhor usava pessoas e dizia para mim, dizia para ela que ia me usar. Eu lembro que uma vez o Senhor disse assim: Olha, essa criança eu vou usar ela na palavra. E eu cresci com aquela memória de saber que um dia o Senhor ia me usar, mas ao mesmo tempo eu ia na defensiva e eu dizia: Senhor, não tem condição que o Senhor me use. Não tem a mínima condição, Senhor, porque eu não me sinto capaz, eu não sei falar como. Eu sou uma criança, eu não sei falar. Como é que eu vou falar a tua palavra? Como é que eu vou conseguir expressar o que tem a tua palavra? Como é que eu vou conseguir transmitir? E por muito tempo, apóstolo, muito tempo eu me escondi, muito tempo mesmo. Então, assim, o Senhor, ele sabe como trabalhar, nós não sabemos de nada. Então, ele Verdade. permitiu que tudo isso acontecesse para que eu realmente fosse para o lugar, para o centro da vontade dele, né? Meu Para que eu Deus. fosse viver aquilo que ele queria para mim. E eu Real. lembro que
Eu lembro que dentro de uma das minhas crises, eu disse assim para o Senhor: Deus, aonde estão as minhas promessas? Será que eu vou morrer aqui nesse deserto? Porque realmente eu não tinha alegria de viver, irmão. Sim, Sabe? Foi algo tão avassalador que assim não tinha. Eu queria me recompor, mas eu não conseguia. Eu sim. acordava um pouco bem, mas aí no decorrer do dia eu ia ficando mal, até ter mais uma crise, até ter mais um desespero. Não era que eu não quisesse sair dali, é porque eu realmente não conseguia sair dali. E eu Sim. lembro que um dia aqui dentro desse quarto, eu conversando com o Senhor em desespero, chorando, o Senhor entrou no meu quarto e eu senti a presença dele aqui, apóstolo, e assim, foi uma das experiências mais lindas que eu já tive em toda a minha vida, porque ele entrou e quando ele entrou eu ouvi as suas pisadas e eu chorando, a sua voz, eu costumo dizer que naquele dia a sua voz era como se de um trovão, mas Beleza. como fosse um som de muitas águas, e ele disse assim: filha, não me questiones mais. E Aleluia. nunca mais diga que você não é a minha escolhida. E ele começou a Aleluia. pregar para mim, apóstolo. Ele começou a pregar e ele disse assim: lembra de Aleluia. Moisés? Ele foi meu escolhido, mas ainda assim eu não permiti que ele entrasse. Mas ele conseguiu ver com os seus olhos a terra prometida. Sim. Um dos meus questionamentos, olha como Deus ele é detalhista em nos responder. Um dos meus questionamentos ao Senhor, apóstolo, era que eu não consegui pegar o meu filho nos braços. Eu questionava muito ao Senhor: Deus, eu queria tanto ter pego ele nos braços, eu queria tanto ter tido a oportunidade de tê-lo comigo um pouco. E assim, eu não conseguia. Na hora do parto, eu vi ele ali, né? Ele veio de ladinho, encostou a bochechinha dele na minha. E foi a última vez que eu vi, eu não tive mais a oportunidade de vê-lo. E eu questionava muito ao Senhor, aquilo ficou muito marcado em mim, que eu não conseguia vê-lo. Aí olha a forma que Deus responde. Lembra de Moisés? Meu Ele Deus. também foi o escolhido, mas ele não entrou, ele contemplou com os olhos. É como se o Senhor estivesse dizendo: filha, para de questionar, porque eu te dei o teu filho, ele esteve com você durante 9 meses, ele trouxe alegria para a sua casa. E você teve esse tempo. Meu Essa foi Deus. a forma que o Senhor me respondeu. E naquele dia, apóstola, o Senhor ele derramou algo sobre mim. Eu lembro que eu fui adormecendo na cama e ele pegou algo e derramou sobre mim como se fosse algo muito geladinho mesmo. E vinha sobre a minha cabeça, ia derramando sobre o meu corpo e aos meus pés. E aí eu fui adormecendo. Tanto que eu conto no livro que ali foi o bálsamo de Deus. E naquele dia foi o dia que o Senhor chegou com o basta. O Senhor chegou e disse: filha, é Cura. só até aqui. A tristeza, o desespero, o Meu pânico, Deus. a depressão, o Senhor ele arrancou. O Senhor Glória a arrancou Deus. naquele dia da minha vida, minha irmã. Naquele dia o Senhor arrancou tudo isso. Aquele peso que eu vinha carregando, aquele fardo, o Senhor chegou e ele arrancou, porque esse é o Deus que nós servimos. Consolo e É o Deus cura. que nos permite. Como? Consolo e Exatamente. cura foi o que ele trouxe para você. Naquele dia o Senhor ele entrou com a cura, ele entrou com consolo, ele entrou com Aleluia. bálsamo. E desde aquele dia para cá, eu posso dizer para vocês que eu nunca mais tive uma crise de pânico, eu nunca mais tive uma crise de desespero, porque o Senhor ele entrou com a cura. Então, assim, Aleluia. para vocês que estão nos ouvindo agora, para vocês que ainda vão nos ouvir em algum momento, eu quero dizer, e eu vou continuar dizendo até o meu último fôlego de vida, que o nosso Deus, ele é um Deus amoroso, ele é um Deus cuidador, é um Aleluia. Deus que ele se preocupa com as nossas dores, é um Deus que Aleluia. nos permite entrar no deserto, mas ele vai conosco. Eu costumo Aleluia. dizer que o nosso deserto ele tem data para entrar, mas ele também tem data para sair, porque ele sabe até Real. onde nós suportamos. Então, Verdade. assim, tudo isso que você está vivendo tem um propósito muito maior. O Senhor ele não se alegra com o nosso sofrimento. Não. Ele não se alegra com o nosso sofrimento. Mas, infelizmente, pela nossa carnalidade, muitas vezes nós só iremos aprender, nós só iremos amadurecer quando nós passamos pelas situações difíceis. É Então, real. quando a Natália olha para trás, eu mesmo digo, apóstolo, eu mesmo falo, era necessário que tudo isso acontecesse.
Porque se isso não tivesse acontecido, eu não estava aqui hoje. Eu não estava ainda a tantos lugares falar que Jesus é bom, tá? Porque eu me escondia em todo o tempo. Então, eu quero dizer para você que está se escondendo, não se esconda mais. Meu Deus. Aleluia. Mas se posicione e diga, Senhor, eis-me aqui, qual é o teu propósito, qual é o propósito de vida que o Senhor tem preparado para mim? De que forma eu posso ser útil no teu reino? De que forma, Senhor? Então, assim, era necessário que eu vivesse aquilo, né? Era necessário que eu passasse. E eu sou muito grata ao Senhor por Ele ter me escolhido para ser a mãe do Levi, para ter passado por essa experiência, para estar contando esse testemunho. Eu lembro que logo quando eu passei por isso, alguém chegou na minha casa e disse assim, Natália, tudo isso que você está vivendo é para um testemunho. Lá na frente você vai testemunhar. Só que naquele momento eu não queria saber disso, apóstolo. Eu dizia, eu não quero saber, eu nunca vou testemunhar. Eu não vou falar palavras de derrota, eu não vou falar palavras de tristeza, sendo que o Senhor estava me moldando, transformando o meu caráter, me moldando a Ele. E hoje eu conto o meu testemunho com muita alegria, porque o Senhor, Ele me fez entender a vontade dEle. Hoje eu entendo qual era o propósito de ir aqui além, aqui através de uma live, de estar falando testemunho para pessoas que eu não conheço, pessoas que talvez eu nunca vou nem ver, mas a minha voz está chegando porque não por mim mesmo, mas porque o Senhor fez. E eu estou aqui para dizer que Jesus é bom, que Ele cura e que Ele arranca tudo que não vem dele das nossas vidas. A depressão Ele arranca, o desânimo Ele tira, a tristeza profunda Ele tira, e Ele nos traz novamente para o centro da vontade dele. E, infelizmente, vai ser muitas vezes passando pelo dia mal, né, apóstolo? Como já foi dito aqui nessa tarde. Às vezes nós vamos enfrentar o dia mal. Então, minhas irmãs, e depois que passou, depois que o Senhor ele trouxe a cura, trouxe o bálsamo sobre a minha vida, eu comecei a conversar com o Senhor e eu dizia, antes o meu questionamento era muito por quê? Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por quê? E eu comecei a falar com Deus de uma forma diferente. Eu disse, Deus, para que aconteceu tudo isso? E eu lembro que um dia, numa virada de ano, estava na igreja, eu acho que foi de 2022 para 2023, eu conversei com o Senhor e eu disse assim, Deus, eu quero dizer sim para o teu propósito, para aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Eu digo, Deus, eu não quero mais me esconder. Eu não quero mais me esconder. Irmã, naquele dia, foi assim, ó, foi um 360 graus. É assim mesmo. No ano de 2022 para 2023, foi assim, meu Deus do céu, é inexplicável o que o Senhor fez. Sabe por quê? Porque eu declarei. Eu disse, Senhor, faz conforme a tua vontade. Faz conforme a tua vontade. Eu não tinha noção do que aconteceria, eu não tinha noção do que ele faria, eu não tinha noção de onde ele me levaria, eu não tinha noção de nada. Eu não sabia de nada, eu só disse assim, Senhor, cumpre as tuas promessas, faz o que o Senhor disse que ia fazer, e eu quero dizer, eis-me aqui. Aleluia. E a partir daquele momento, apóstolo, o Senhor, ele foi fazendo assim algo extraordinário. E começou assim, o extraordinário mesmo de Deus na minha vida. Até o vinho novo chegou sobre nós. Eu sei o que é isso, eu conheço isso. O vinho novo também chegou sobre as nossas vidas. Um ano depois, o Senhor ele também restituiu, não para substituir o Levi, mas também para trazer mais alegria para a nossa casa. O Senhor enviou a Estendinha, que é uma alegria para a nossa casa, que veio assim para selar a promessa de Deus. Né? Um ano depois eu estava lá no mesmo hospital, no mesmo lugar, e não para trazer para casa, irmãos, um caixão, mas para trazer para casa a promessa que ele tinha me prometido há tanto tempo. Não é verdade? E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como foi incrível o ano de 2023. O Senhor começou a falar comigo e ele disse assim, filha, escreve. Começa a escrever tudo que você viveu, todas as experiências que você teve comigo. E eu acordava pela madrugada, poxa, eu estava dormindo e eu acordava pela madrugada, vinha muitos pensamentos.
Era o Senhor falando, vinha palavras esmiuçadas, e eu levantava muito rápido, e meu esposo dizia assim, filha, deixa para amanhã. Eu digo, amor, não consigo, tem que ser agora, eu tenho que escrever agora. Porque se eu não escrever agora, eu vou esquecer. E eu comecei a escrever, e ainda no ano de 2023, o Senhor me fez lançar, né, o nosso primeiro livro, que está aqui, que tem o título Quando Deus diz não, sempre existe um propósito. O propósito era muito maior. E eu disse para vocês que o Senhor tinha me feito a promessa de um missionário. Aqui é o meu missionário, viu, meu irmão? É o missionário que eu ando com ele, para onde eu vou. Porque, assim, um missionário, ele não fala de si mesmo, não é verdade? Um missionário, ele fala das experiências que ele tem com o Senhor, ele fala daquilo que Jesus fez na sua vida, ele fala do cuidado de Deus, ele fala do amor de Deus. E é isso que está contido nesse livro. O cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Aqui eu falo sobre a perda, eu falo sobre a cura, eu falo sobre o vinho novo, eu falo sobre o processo que foi doloroso, eu falo sobre o tempo da espera, porque esperar em Deus também não é fácil, porque não foi do dia para a noite que tudo aconteceu, que eu fiquei curada, que eu voltei a sorrir, não. Teve todo um processo, teve toda uma espera. E o meu missionário, o Senhor me entregou nas minhas mãos. Então, assim, foi através também de um posicionamento meu. Foi eu dizer assim para o Senhor, Senhor, eu digo, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, para o que o Senhor quer fazer na minha vida. Então, assim, o meu testemunho, minhas irmãs, ele é um testemunho de perda, porque o Senhor levou o nosso filho, mas não é apenas sobre isso. É muito mais do que isso. É um propósito muito maior, alcançar vidas, falar sobre um Deus que cura, falar sobre um Deus que salva. Sabe, o Senhor, ele tem feito tanto nas nossas vidas que eu olho assim, apóstolo, e eu digo, Senhor, eu não sou merecedora e nós não somos. Mas a misericórdia dele nos alcançou e nós temos alcançado outras vidas, vidas que estão passando pela mesma situação, que perderam filhos, que perderam parentes, pessoas que estão no fundo do poço e não conseguem sair. Eu já recebi inúmeros testemunhos de pessoas que leram a nossa história, conheceram a nossa história, e ali o Senhor edificou a sua fé, e o Senhor começou a fazer coisa nova na vida dessas pessoas. Mas não pela Natália, não pela minha família, mas pelo que o Senhor fez, apóstolo, e Ele continua fazendo. Então, eu posso dizer com toda a clareza do meu coração, que quando Deus diz não, existe um propósito ainda maior. Existe. Amém? Meu Deus, que tremendo, hein? Muito feliz de compartilhar com vocês a minha história, porque eu sei que de alguma forma o Senhor vai falar com alguém que está aqui conosco, alguém que vai nos ouvir. Falando. Então, tem pessoas que ouvem, né, esses testemunhos, eles ficam aqui gravados e vão também para o YouTube, né? Então, pessoas, eles não sabem como eles encontram esses testemunhos, né? Aparecem para eles, e eu já recebi relatos de pessoas que nem cristãs são, e me chama aqui no direct e fala assim, olha, eu fui alcançado, não sei como eu descobri esse canal, eu ouvi o testemunho de fulano, de cicrano, e é o que eu estou vivendo hoje, edificou a minha fé. Teve pessoas que voltaram para Cristo, né? Talvez tem pessoas que não dão nada para uma live de testemunho, mas o nome do Senhor tem sido glorificado. E quando você falava da sua história, né? Você entregou para o Senhor. Não foi perda, você entregou para o Senhor. Porque Levi vem da tribo de Levi, e Levi é sacerdote, Levi é levita. Então, todo o seu processo foi uma entrega para o Senhor. Foi entrega para o Senhor, né? Deus te deu por um período, mas foi devolvido para Ele. E Ele mesmo se encarregou de te consolar e de te curar. Por quê? Precisava haver crescimento. Foi exatamente isso. Você precisava conhecer Ele como Pai. E Ele se apresentou como Pai para você. Ele trouxe o consolo e a cura. E algo muito importante, Natália, que você falou, eu entendo isso porque eu já vivi isso.
da gente se posicionar para o reino. Quando você se apresenta, quando você declara para o reino que você quer viver as promessas, que você quer viver a chamada, que você quer viver a totalidade daquilo que Deus tem na sua vida, minha irmã, meu irmão que está aqui, se prepare. Porque vai vindo uma velocidade e você fala assim, como? É o céu. É o céu dando liberação para aquilo que ele já liberou ao teu respeito. A gente não acessa porque a gente olha para nós e olha para os outros e fica assim, não sou capaz, quem sou eu? Eu não tenho estudo, eu não tenho isso, eu não tenho dinheiro, eu não tenho aquilo. O Senhor não quer saber o que você tem, Ele só quer a sua disponibilidade. Ele está procurando os trabalhadores da última hora, Ele está procurando aqueles que estão aqui, ó, Senhor, estou aqui, pode me dar, pode me gastar. Me leva, me envia, me enche, me transborda, me esvazeia. Ele quer isso, gente, liberalidade. Quando você entende isso e chega numa maturidade com o Senhor, o fluir de Deus é muito leve, é maravilhoso. Você vê as coisas do Pai acontecerem. Não é sobre você, mas é porque você disse sim, é porque você obedeceu, é porque você, mesmo não entendendo, você está se submetendo, você está obedecendo e está fazendo. Eu entendo o que é isso. Porque eu também passei uma fase da minha vida assim. Que eu olhava e eu falava assim, quem sou eu na fila do pão? E ele falando, é isso, é isso, é isso. E um dia eu também fiz essa oração. Eu falei, Senhor, eu quero viver a totalidade do teu espírito. Eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida. Eu quero viver, eu quero acessar. Minha irmã, no prazo de um mês, Deus fez isso aqui na minha vida. E tem feito até hoje, eu tenho vivido as promessas de Deus. Escrever livro também, Natália. Meu Deus! Anos Deus falando assim para mim, escreve. É muita experiência. Aí Deus tá assim, escreve. Aí eu tô naquela, né? Vou escrever como? Aonde? Que editora? Não tem dinheiro para isso não. E ele tá assim, escreve as tuas experiências. E aí eu comecei. Quando eu comecei, ele toca na editora, na pessoa que representa a editora, e a pessoa não me conhece e me chamou no Instagram e falou assim, o Senhor mandou te chamar. Eu não te conheço, mas ele te conhecendo é o suficiente. Aí eu entrei no primeiro, fiz o segundo, já estou no quarto livro. Então, Jesus faz. Não tem esse negócio de que, o que eu vou escrever? Só senta, pega caderno e caneta ou seu notebook, o que você tiver à sua disposição e começa. O conteúdo, ele vai te dar, as palavras, ele vai te dar, ele vai fazer você lembrar de coisas, ele vai fazer você acessar coisas que você nunca viu. Você fala assim, eu tô maluca? O céu tá assim, não, é para escrever. Eu tô dando só para você, eu tô revelando os meus códigos, eu tô dando os meus segredos. Eu tô te mostrando que muitos não veem porque não querem, mas eu tô entregando para você. E existe também uma progressão no teu ministério. Eu tô aqui, eu tô vendo muito nítido. Há uma progressão no teu ministério. Não vai demorar muito, mas você vai subir mais um pouquinho aí. Entendeu? Vai subir mais um pouquinho. A paternidade será tocada. E aí vai vir um reconhecimento em público, tá? Há uma progressão de ministério na sua vida, porque é necessário. Por causa dos níveis das coisas que você tem entrado e você tem visto. Deus é lindo, gente. Deus é lindo. Ai, Jesus, como agradeço. É na dor nasce ministério. Na dor tem maturidade. Na dor tem crescimento. Na dor tem rompimento do casulo. Na dor. A gente não entende o antes e o durante, só vai saber depois. É aquela história, né? Deus complica, descomplica, depois explica por que complicou as coisas. É no final do processo que você recebe todo o relatório do Pai. Foi por isso, para aquilo, para tu chegar hoje aonde eu quero que você esteja. É sobre isso. Não adianta questionar, fazer birra. Só prolonga mais, né?
É melhor que Mas eu quando a gente ouvir aqui. submete... Eu fiquei impactadíssima. Quando você contou a primeira vez, eu falei assim, meu Deus, quantas mulheres... Eu mesmo conheço duas que passaram por esses processos, e não foram só um, não, tá? Uma foi sete bebês. Teve outra que foi 2 em seguida. E assim, e Deus escreveu uma nova história, né? Curou a dor, a ferida, né? 7 é muita coisa, né? E aí um dia o Senhor falou assim: vai lá e toca. Vai lá e toca e quebra a maldição que está dentro do ventre dela. E eu ainda fiquei meio assim, né? Eu Aleluia. falei, Jesus, como é que eu vou chegar lá e vou tocar? A irmã já perdeu 7 filhos. E o Senhor falou assim: vai lá e toca. Libera sobre o ventre dela e diga a ela que ela vai gerar. Pensa. Muito ousado, né? Eu fui. Passou-se E o 3 Senhor, anos. e o Senhor Hã? fala conosco dessa forma. O Senhor fala conosco dessa forma e a gente fica pensando, meu Deus, às vezes nós pensamos que é de nós mesmos. E aí a gente obedece, a gente vai lá e faz. Aí depois a mesma pessoa vem e testemunha daquilo que Jesus fez. Aí a Sim, gente, passou 3 anos. Senhor, Passou 3 anos, ela engravidou. Não contou para ninguém, né? Eu entendo, porque, né? Por causa do processo. Quando estava já com 7 para 8 que ela me contou. Hoje a criança vai fazer 4 anos. Deus seja louvado. Olha, é lindo, Deus faz. Então, na tarde de hoje, né, eu te agradeço por compartilhar a tua história com pessoas. Eu sei que Deus tocou e vai continuar tocando em muitas vidas. Que você venha viver a totalidade do Espírito. E muitos outros livros virão, tá? Outros livros virão, não ficará só em um livro, vai ter mais livros. Você está se movimentando dentro de uma unção mestral, tá? Deus vai te dar mais mistérios, mais temas, tá? Para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Isso é só o comecinho. Ainda vem mais aí. oh, Jesus, bom. Vem mais por aí, minha irmã. Só esteja pronta, só isso. Na disposição e na submissão do Eterno, só isso. Então, Amém. obrigado a todos que participaram, a todos que, né, estão aqui presentes com a gente, você que vai assistir depois, seja edificado pelo testemunho da Natália. Amém? Quer falar alguma coisa, Natália? Fica à vontade. Anunciar teu livro, o pessoal que quiser adquirir seu livro. Amém. Só mesmo agradecer ao Senhor pela sua vida, viu? Amém. A senhora é um presente de Deus para a minha vida. Eu sou muito edificada através da sua vida. Amém. Verdadeiramente o Senhor Estou aqui está para na sua servir. vida. Amém. Verdadeiramente o Senhor está na sua vida. Eu consigo ver isso, eu consigo sentir. Amém. E que o Senhor continue abençoando a sua vida, o seu Glória a ministério, Deus. a sua família, aonde você Amém. colocar a planta dos seus pés, que o Senhor te use, te Amém. abençoe, te faça Glória a Deus. prosperar em todas as áreas. E eu só tenho que agradecer muito, viu, ao Senhor, Amém. que Ele continue te abençoando. Eu vi que foi ontem seu aniversário, eu declaro toda Foi. sorte de bênção, glória a Deus, sobre a sua Obrigado. vida, Bora, você é uma bênção. E o nosso Obrigado. livro, minhas irmãs, vocês podem, quem tiver a curiosidade para adquirir, é só entrar aqui no link da minha bio e a gente faz envios pelo Amazon, viu? Rapidinho chega na casa de vocês, eu tenho certeza que Amém. vocês serão muito edificados. Se você conhece alguém que passou pela dor, por algo parecido, você pode presentear essa pessoa, Aí. né, para que ela também possa ser alcançada e que o Senhor possa alcançar muitos e muitos corações que venham chegar até aqui essa live. A minha oração é que o Senhor faça essa live chegar onde ninguém nem imagina, né? Para que pessoas mais e mais sejam alcançadas através de Jesus, através desse amor, desse Deus tão poderoso, que é tão maravilhoso, que faz infinitamente mais do que a gente pensa e imagina. Ele tem o melhor para nós. Verdade. Que mais e mais pessoas possam conhecer esse Deus tão lindo, tão verdadeiro, que é o único, a verdade e a vida. Que pessoas possam ser alcançadas através de Jesus, que pessoas possam ser restauradas através de Jesus. E esse é o desejo do meu coração. E desde já o meu muito obrigada.
Amém? Que nós Amém. tenhamos mais oportunidades juntos, meu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Beijo para todos, um grande abraço e shalom, shalom, até a próxima live. Tchau.